É muito bom estar aqui em comunhão, fazer amizades, rever pessoas que a gente já conhece e conhecer pessoas novas também, né? E queria agradecer bastante a Deus e sou grato a Deus por essa oportunidade. É um privilégio pregar a palavra de Deus e uma responsabilidade muito grande também. E também queria agradecer ao pastor Josenildo por ter me convidado para ministrar esse estudo. Eu queria que os irmãos lessem comigo o Salmo 119, que é onde está o texto base para o encontro de hoje, sobre a purificação do coração em tempos de corrupção. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e, consequentemente, também é o maior salmo, do Saltério. São 179 versículos. E aí, se a gente fosse fazer um estudo do Salmo todo, a gente ia passar 2 dias aqui. É muita coisa para ler. E o texto base é o versículo 9 do Salmo 119. Eu queria ler com vocês do 1 até o 9. E parar no 9 e assim a gente prossegue. E o versículo 1 diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízes. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais, Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Então esse é o texto base. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando a tua palavra? Quem escreveu, a maioria dos teólogos e dos escritores dizem que quem escreveu esse salmo foi o profeta Esdras. Profeta não, o mestre Esdras, que é o mesmo mestre e autor bíblico inspirado que escreveu o livro de Esdras. Lá tem Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e tem Esdras, o livro de Esdras, e o de Neemias, que relata ali um período histórico de Israel em que aconteceram diversas coisas. E eu vou abordar um pouco sobre isso. O livro foi escrito como uma meditação repetitiva a respeito da beleza da palavra de Deus, como a palavra de Deus é linda, como ela é agradável ao nosso coração. Então, se você for ler o Salmo 119 outro dia, durante esses 179 versículos, vai haver uma repetição, com outras palavras, mas com o mesmo significado, de como os preceitos de Deus e os mandamentos do Senhor são belos, são bonitos. Ele diz, em um versículo do Salmo 19, que ele pede a Deus para desvendar os olhos, para que ele possa ver a maravilha da lei de Deus. Então, a beleza da palavra de Deus, ela é contagiante. Quando a gente entra em contato com ela, é impossível, é muito difícil você não mudar os seus caminhos, você não mudar alguma coisa na sua vida. Você vai melhorar consideravelmente. E uma coisa que o apóstolo Paulo, outro autor bíblico inspirado, diz em Romanos 7, é que a lei é boa, ela é perfeita, ela não há mácula. Então, é algo que Deus fez de forma inspirada, perfeita, e a gente pode confiar na palavra de Deus. Meu objetivo hoje é mostrar para vocês como a palavra de Deus, ela nos ajuda a permanecer puro e crescer na fé, em tempos de corrupção, em tempos que a gente vê cada vez mais imoralidade sexual, tanto na internet como em baile funk, por aí, em festas. São tempos de corrupção que a gente acaba desacreditando dos nossos líderes. O Brasil, no mundo, eu sou estudante de Relações Internacionais, meu curso na UFES, e o Brasil é famoso por, entre outras coisas, como samba, futebol, também por ser um país que há uma corrupção generalizada na sociedade. A corrupção, ela acontece de diferentes formas, em relação à lavagem de dinheiro, em relação a superfaturamento de produtos em que o Estado compra para colocar nas escolas ou
pavimentar estradas, e também em coisas pequenas, como, por exemplo, furar a fila do banco, ou furar a fila quando você vai comprar a padaria e você passa na frente porque você está com pressa. Então, a corrupção está alastrada em nossa sociedade. Em outras também. O Brasil, como é o nosso país, eu trouxe como exemplo porque é algo mais prático que a gente pode ver no dia a dia, né? Creio que vocês já ouviram falar sobre alguma das coisas que eu já falei, que eu disse. Antes de adentrar na pregação em si, do texto, eu queria falar sobre o contexto em que Esdras, o mestre da lei em Israel, escreveu o Salmo 119. E a Bíblia relata, em Esdras, Neemias e 2 Crônicas, especificamente, que o ambiente em Israel era repleto de uma impureza, uma profunda impureza espiritual. E aí eu vou adentrar em como essa impureza ela foi feita por gerações e ela culminou em uma consequência muito grave, Deus chegando a punir o povo de Israel. O texto ele foi escrito num contexto em que o segundo templo de Israel foi construído. E por que um segundo templo? Porque o primeiro foi destruído. Então, o segundo templo foi criado, e o primeiro templo foi destruído justamente porque Deus puniu Israel por pecados recorrentes. Os pecados recorrentes na Bíblia significam iniquidade, que é quando a gente, na época o povo de Israel, pecava e não tinha remorso. Pecava e não via qualquer gota de arrependimento no povo. Não havia. Então o povo pecava, e a ira de Deus ia aumentando. O cálice da ira de Deus ia aumentando. O cálice da ira de Deus significa o juízo do Senhor. A Bíblia chama o cálice como um juízo. É um conceito. Então, o povo pecava, e por gerações. Não era algo como se uma geração viesse pecando, do povo de Israel, e a outra geração seguinte ela andasse nos caminhos do Senhor. Era uma geração e a outra continuava pecando. Chegou um momento que Deus perdeu a paciência. E esse momento foi antecedente ao momento em que Esdras vivia. Então, naquela época, era o rei de Israel, era Joaquim, e Deus, vendo essa corrupção no povo, essa idolatria, por estarem cultuando a ídolos, cultuando a Baal, os próprios reis e sacerdotes cultuavam a Deus e cultuavam a Baal ao mesmo tempo. Isso era algo que Deus não aceitava, porque Deus é santo. Se Deus é santo, Ele quer que o povo dele seja separado. Não é possível que o povo de Deus possa cultuar a Deus e cultuar outro Deus. Ele é o único Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Então Deus não aceitava que isso acontecesse. Então o povo continuava pecando, caindo em idolatria, traindo a Deus, consequentemente, geração por geração, passava de pai para filho. Então você pode ver em 1 Crônicas e 2 Crônicas que um rei fazia o que era bem diante do Senhor. Vinha o filho do rei, o rei seguinte caía em pecado e fazia o que era mal perante o Senhor. Criava bezerro de ouro dentro do pátio do templo, criavam altares a Baal feitos de madeira, feitos de ouro, em outros lugares como Betel, outra cidade de Israel, e também em Jerusalém, no templo, né, o templo principal. Então, chegou um momento que Deus teve que punir o povo de Israel. E como é que Deus fez isso? Ele fez isso através de Nabucodonosor e seu exército. Nabucodonosor era um rei muito, muito poderoso, que vivia ali onde hoje é o Irã. E Deus levantou ele, exaltou ele, para que ele fosse um instrumento de punição para Israel. Então Deus trouxe o exército de Nabucodonosor, cercou Jerusalém durante um ano, e no ano 612, o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubando os muros. Esse cerco de um ano, o que foi esse cerco, né? Um cerco militar serve para que as pessoas não possam nem entrar nem sair. Então, Jerusalém é uma cidade murada. Então, as pessoas de Jerusalém não podiam nem entrar nem sair, comidas, suprimentos, não podiam entrar nem sair. Então, vocês imaginem um ano em que, por exemplo, a cidade de Umbaúba não entre comida
e nem possa sair pessoas para buscarem comida. Ele fez isso para que o povo de Jerusalém e o exército de Jerusalém se enfraquecesse. E quando ele invadisse, seria fatal. Então, muita gente foi morta. Nesse 1 ano, muitas crianças eram vendidas para servirem de alimento. As pessoas praticavam canibalismo em Jerusalém durante essa época. As próprias mães, a Bíblia relata que as próprias mães comiam seus filhos, porque as pessoas estavam morrendo de fome. E, como eu falei, no ano 612, Nabucodonosor e seu exército invadiu Jerusalém, muita gente foi morta, a cidade foi saqueada, destruída, o templo foi queimado e derrubaram as bases do templo. O templo era feito de pedra, então o templo foi destruído também. E praticamente toda a população foi levada cativa, presa como escrava para Babilônia, a capital do reino de Nabucodonosor. Algumas pessoas ficaram, sim, porém a maioria foi levada. Então foram várias viagens, né, para que essa travessia fosse feita. Primeiro eles levaram os reis e os nobres de Israel. Então o rei Joaquim de Jerusalém, o reino de Judá, no reino do sul, ele e os nobres, os seus filhos e as filhas dos seus filhos, tios, foram levados. E depois a nata o restante da população, as pessoas mais pobres, depois foram levadas. E as pessoas se tornaram escravas lá na Babilônia, e Deus queria que eles continuassem tendo filhos, cultuando a Deus lá dentro da Babilônia. Era uma forma de Deus mostrar que Ele não aceita que o culto seja deturpado e que o nome dele fosse respeitado. Porque pensem comigo, irmãos, se os povos vizinhos vissem Israel idolatrando outros deuses, adorando um Deus que não era o Deus de Israel, Deus não fazia nada, o povo continuava pecando. Qual é a visão que os povos vizinhos iam ter desse Deus? De que é um Deus falho, é um Deus fraco. Então Deus precisava punir, e punir com excelência. Por isso que essa punição foi desoladora. Quando eu estava estudando sobre isso, eu percebi o quão Deus trata o pecado de uma forma séria. Então Deus precisava punir o povo de Israel naquele momento, para servir de ensino para as pessoas, para o povo de Israel, e também para demonstrar que o nome dele precisava ser respeitado. A Bíblia diz: Deus zela pelo seu nome. O Deus de Israel é o único Deus, precisa ser respeitado. Então, eles passaram 70 anos exilados, se tornaram escravos. Lá no livro de Daniel é explicado que as pessoas precisavam adorar. O rei emitiu um decreto para que eles adorassem a estátua de Nabucodonosor, ou seja, eles não tinham liberdade. Não era como se o povo de Israel lá na Babilônia tivessem direitos políticos de um cidadão babilônico. Não. Era uma pessoa que está ali para servir aos cidadãos babilônicos e ao reino da Babilônia. Então, eles não tinham direito nenhum. E assim se passou 70 anos. Há vários relatos nos Salmos de que os israelitas choravam, porque eles tinham vontade de cultuar a Deus, cantar alguns salmos, uns cânticos que costumavam cantar no templo de Jerusalém, só que eles não queriam. E eles choravam, porque estavam distantes de Sião. Então o salmista pergunta: como eu poderei cantar se eu estou distante de Sião? Se eu estou preso aqui, longe da minha cidade natal. E enquanto eu estudava, eu percebi esse incrível paralelo. Vocês devem saber que Deus resgatou o povo de Israel quando estava no Egito. Eles estavam 400 anos sendo escravos no Egito. Deus retira o povo dali e coloca na terra prometida, em Canaã, que é a terra de Israel. Então Deus presenteia o povo. Acontece de o povo murmurar durante 40 anos no deserto, vocês todos sabem disso. Agora, o paralelo é completamente diferente. Por quê? Deus retirou o povo do Egito, que estava escravo, e deu uma terra para eles ficarem. Agora, Deus tira eles da terra em que Deus deu e coloca em outra terra, que não é a deles, para eles serem escravos.
Então, Deus faz isso para que a pedagogia, o ensino, fique claro de que Ele não passa pano para pecado e Ele não passa pano para a iniquidade do povo. Deus não passa a mão na cabeça e venda os olhos em relação ao pecado da população e do seu próprio povo, né? Que isso é mais importante ainda. Então, 70 anos depois, e 70 anos eles estavam exilados lá na Babilônia. Depois de 70 anos, que era o tempo que Deus decidiu que eles ficariam, eles voltam para Jerusalém. Algo interessante sobre isso também, de eles ficarem 70 anos, é que em 70 anos, creio eu que vocês vão concordar comigo, a maioria de uma geração morre. Se a pessoa tem 30 anos, em 70 anos ela vai ter 100, provavelmente ela vai falecer. Então, a geração que sobreviveu ao ataque de Nabucodonosor em Jerusalém eram crianças e que sobreviveram na volta, quando eles voltaram para Jerusalém depois de 70 anos. Então Deus quis expurgar aquela geração era tão pecaminosa, tão corrupta, que o cálice da ira de Deus, o juízo de Deus precisava vir e retirar. E a próxima geração, que viesse depois de 70 anos, iria ter uma chance de voltar aos caminhos do Senhor, depois de passar 70 anos em terra estranha e longe do templo, longe de todas as coisas que Deus deu lá em Israel, né? Então o povo volta também em várias viagens, não foi o povo não voltou todo de uma vez. Primeiro Deus levanta um rei da Babilônia para que Zorobabel volte para Jerusalém e construa o templo, reconstrua, né, o templo, e é o templo que eu falei, o segundo templo. 60 anos depois, Deus envia Esdras, também levantando Esdras através do rei da Babilônia, da época. E depois levanta Neemias para construir o muro. Eu faltei falar sobre Esdras, justamente porque Esdras teve uma missão naquela época que Deus queria que através dele houvesse uma mudança espiritual nas pessoas. Por quê? Mesmo o povo voltando, e é uma nova geração, como eu expliquei para vocês, voltando para Jerusalém, o povo continuava casado com mulheres pagãs. Então, se Deus é santo, Ele quer um culto santo, consagrado, separado. Não podia misturar um Deus com outro. Mesmo assim, naquele momento, vários homens de Israel continuavam casados com mulheres pagãs. Os sacerdotes do templo que foi reconstruído continuava também prestando culto a outros deuses, não se consagrava. E uma explicação prática é como se o pastor Josenildo estivesse pregando aqui sem orar, ou cultuando outro deus de outra religião. Isso é totalmente absurdo, né? Para a gente. Imagine para o Senhor, que é o alvo do culto, Ele que recebe. Então ele requer um culto agradável para Ele, não o que a gente quer. Então Deus não aceitava que isso acontecesse. Então Ele chama a atenção do povo, porque o povo estava distante dele. Eles estavam presentes no culto nas sinagogas, eles deixavam de trabalhar no sábado e permaneciam naquele dia gastando tempo e se esforçando para as coisas de Deus, mas o coração não estava presente. O corpo estava presente, mas o coração não. As práticas ritualísticas estavam presentes, mas no íntimo elas não queriam fazer aquilo justamente. Então as pessoas estavam distraídas e se preocupando mais com sua família, se preocupando mais com suas vidas privadas e não com Deus. É tanto que Deus teve que levantar Zorobabel para criar o templo e voltar a ter um culto formal em Israel, como tinha na época do primeiro templo. Tendo em vista isso, uma das coisas que aconteceu e que está descrito em 2 Crônicas, que eu lembro, é que no momento que o segundo templo foi criado, diferente do primeiro templo, em que a Shekinah desceu no templo de Salomão, no primeiro, e a glória de Deus, representada por uma fumaça, adentrou e era tão repleta de glória, da força de Deus, e a presença de Deus estava tão forte que os sacerdotes tiveram que sair. Isso na época do primeiro templo.
Já no segundo templo, quando ele foi construído e concluído, as pessoas se alegraram por um momento, porém, uns presbíteros anciãos que participaram da construção do primeiro templo e lembravam da glória de Deus, da Shekinah que desceu do céu no primeiro templo, eles choraram, porque a presença de Deus não estava ali. Ou seja, Deus via que o povo estava distante dele, e ele não ia permanecer ali com um culto que não era agradável a ele. Então, isso que Deus fez demonstra que o povo estava distante dele, estava espiritualmente frio. Então, o corpo estava ali, mas o espírito não glorificava a Deus verdadeiramente. É nesse cenário de profunda impureza espiritual, o coração estava dividido entre diversas coisas na vida, com seus filhos, cultuando outros deuses, trabalhando nos sábados. As pessoas não queriam saber de Deus. E é nesse cenário que Esdras, esse mestre que escreveu o Salmo 119, ele vem promover, por meio de Deus, Deus levanta ele para promover uma mudança espiritual em Israel. E como é que é feita essa mudança espiritual? Ele cria uma maratona de 7 dias de estudo da Torá. Então é como se fosse um estudo aqui que eu estou fazendo com vocês, amanhã, e depois segunda, terça, até o outro sábado. E era o dia todo lendo a Torá. A Torá não é a Bíblia que a gente tem hoje. A Torá para os judeus é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros de Moisés e alguns livros dos profetas. Então, ele lia e ensinava o dia inteiro, nesses 7 dias, o povo, para o povo aprender, entender, estudar a palavra e colocar em prática. Mas o que aconteceu? Esse evento de 7 dias não surtiu o efeito que ele esperava, infelizmente. A maioria dos homens continuava casando com mulheres pagãs. E uma coisa que a gente pode ver, as mulheres podem influenciar muito seus maridos, assim como também os homens podem influenciar muito as suas esposas. Então, um homem israelita, ele era muito influenciado pela cultura pagã da mulher. A mulher estava ali dentro de casa cultuando outro Deus. É muito difícil você permanecer separado e cultuar ao Deus genuíno, o Deus de Israel, tendo a sua esposa ali cultuando outro Deus, com um altar gigantesco dentro de casa. Então, muitos homens, a maioria dos homens continuaram casados, alguns homens sim, separaram das suas esposas pagãs, que cultuavam o Deus dos amorreus, os deuses amonitas, mas a maioria não. As pessoas continuavam trabalhando no sábado. O sábado foi um dia que Deus criou para que, especificamente, a gente descanse nele e glorifique a Ele nesse dia. Você pode fazer outras coisas, o povo de Israel poderia fazer outras coisas nesse dia, mas a essência do dia, do sábado, o Shabat, era para ele estar no templo, estar em comunhão com os irmãos, cantar louvores, fazer peregrinações em Israel. Então, o Shabat era muito importante para o judeu. E as pessoas estavam negligenciando o Shabat. Então, o dia que Deus reservou para que o povo de Israel cultuasse a Ele e dedicasse a Ele, as pessoas estavam trabalhando, estavam buscando a prosperidade em vez de buscar a Deus. E também, aquilo que eu falei dos sacerdotes negligenciando o culto no templo, continuava acontecendo. Os sacerdotes faziam sacrifícios, levavam um novilho e o cordeiro para ser morto, e depois de algumas horas, à noite, estava cultuando outro Deus, se ajoelhando diante de uma imagem de Baal. Então, eu pergunto para vocês, por que as pessoas não mudaram? Por que isso aconteceu? O povo de Israel não obedeceu a palavra porque o coração não foi transformado. O pecado, ele permanecia latente. Então, o coração estava afundado no pecado. As pessoas não conseguiam se desvencilhar daquilo. É como se fosse uma corda que você está preso. E o pecado é justamente isso. Mas qual a origem? Por que o coração daquelas pessoas estavam tão duros, tão endurecidos desse jeito? A gente pode encontrar a origem em Adão e Eva, na queda de Adão e Eva. E eu queria que vocês lessem comigo Gênesis 3. Vocês devem saber que existe uma história de Adão e Eva, e não é uma história fictícia.
Porque tem muitos teólogos que dizem que ali foi uma alegoria, não é uma história real. Não, é uma história real. Aconteceu realmente, essas duas pessoas existiram. E Deus criou Adão e Eva de forma perfeita. A Bíblia diz que eles eram perfeitos em todos os seus caminhos. Então, as suas intenções eram perfeitas. O que eles buscavam naturalmente era perfeito. Não havia nenhum dolo, não havia nenhum erro. E aí aconteceu a queda, como está descrito aqui no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, que diz que mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podeis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aí tudo bem, irmãos. Então, eles eram perfeitos. Os olhos deles não viam pecado, não havia impureza. É tanto que eles estavam nus. E para eles era uma coisa normal, que nem um bebê, E depois do pecado, o pecado já corrompeu a natureza deles, logo em seguida, instantaneamente. Eles perceberam que estavam nus e perceberam que tinham que se cobrir. Ou seja, eles tiveram vergonha do seu próprio corpo, E a natureza humana foi corrompida nesse dia. As pessoas que foram os filhos de Adão e Eva, Sete, Abel, eles também herdaram essa natureza corrompida de Adão. E nós também, por sermos filhos, descendentes, consequentemente, também participamos dessa natureza corrompida. Não há o que fazer. Eu já conversei, quando estava na UFES, evangelizando, E as pessoas perguntaram assim, se eu fosse Adão e Eva, eu não faria o que eles fizeram. Eu não comeria fruto. Na verdade, você comeria sim. Cada um de nós comeria. Por quê? A nossa natureza é a mesma da deles. Então, como é que você não ia comer? A essência está intrínseco o pecado em nós. E a partir desse dia, o pecado teve domínio sobre nós, sobre a nossa natureza. Antes o pecado não tinha. Depois da queda teve. O que significa o pecado ter domínio sobre nós? Significa que a gente não consegue deixar de pecar por nossas próprias forças. A gente não consegue. E o apóstolo Paulo descreve isso muito bem em Romanos 7. Ele diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então eu quero fazer o bem, eu quero fazer o que é bom, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, acabo cometendo. Então tem o bem que eu quero fazer e não consigo. E eu não quero fazer o mal, eu rejeito o mal. Só que eu acabo cometendo porque o pecado aleijou a natureza e ele tem tanto domínio sobre nós que nós acabamos pendendo para o erro, pendendo para o pecado. Por mais que a gente busque a Deus e seja santo, a gente não consegue pelas nossas próprias forças. Precisamos da graça do Senhor. Sem a graça, nós estaríamos muito piores do que estamos hoje. Então, ele diz que a pessoa está perdida, O pecado aleijou a natureza humana, ou seja, só notícia ruim. E o que é que a gente deve fazer? Estamos sem solução. E aí, em Romanos 7, Paulo continua dizendo que esse miserável homem que pecou, que não tem escolha no seu pecado, ele encontra esperança, salvação no Senhor Jesus Cristo.
Por meio de Cristo, a nossa natureza é redimida, ela é resgatada. Cristo é o segundo Adão. Adão escolheu pecar, Cristo não. Cristo, desde que foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto, até ele ser morto, ele não pecou nenhuma vez. Ele não errou em nenhum momento. Ele escolheu fazer a vontade de Deus, e ele dizia, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Então ele foi perfeito em todos os seus caminhos, como estava descrito lá em Gênesis 2, quando Deus criou Adão e Eva. Então Jesus é o Adão perfeito, que não errou. E por meio de nós crermos nele, da fé em Cristo e nos arrepender dos pecados, a gente consegue deixar de pecar. Só que nós não nos tornamos santos como Jesus. A gente vai acabar pecando uma hora ou outra. Porém, o pecado deixa de ter domínio. Essa é a diferença. Antes o pecado tinha domínio sobre nós, e depois que a gente crê em Cristo, se arrepende, o Espírito Santo habita dentro de nós. A nossa vontade, em boa parte das vezes, e quanto mais a gente vai buscando a Deus, a nossa vontade vai ser querer fazer a vontade de Deus e fugir do pecado. Então, por meio de Cristo, nós somos resgatados. É como se a gente estivesse sendo afogado e Cristo é a mão que puxa a gente de volta. E eu não sei se vocês já tiveram um momento em que estavam passando por um afogamento, mas eu já. E eu não conseguia nadar. Eu estava indo em direção à Croa, onde minha família estava. E não sei se vocês sabem, no Rio São Francisco, que é o rio perto de onde eu moro, a correnteza é muito forte. Então eu tentei de todas as formas e nadei muito forte para chegar na Croa e não consegui. Ou seja, não estava treinado, Então nós somos como nesse caso, a gente sem Jesus, sem a graça de Deus, somos como um homem se afogando. Não sabemos nadar, não temos força para fugir da correnteza. Só Deus para nos salvar, só Deus para nos resgatar. Então, teologicamente, nossa natureza é redimida por Cristo. Ele resgata a gente do domínio. Nós éramos escravos do pecado. Depois de Cristo, nós somos escravos de Cristo, filhos de Deus. Por isso que todos esses títulos estão no Novo Testamento, para demonstrar essa mudança. Você estava morto, agora você nasceu. Eis que as coisas se fizeram novas. Então, esse exemplo é para dizer justamente isso. Deus, Ele nos elege em Cristo, como o pastor sempre ensina aqui domingo de manhã, que nós somos predestinados a crer, e Deus escolheu a gente antes da fundação do mundo. Nós não conseguiríamos crer em Cristo, até crer em Cristo, sem que Deus colocasse essa vontade no nosso coração. Porém, ao mesmo tempo, eu gostaria de enfatizar isso, existe uma responsabilidade. A Bíblia deixa muito claro que tem de um lado a soberania de Deus, em que Deus nos resgata desse poder de domínio do pecado. Ele nos elege, como nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4. Ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade. Salvo engano, Jesus que disse que nós prestaremos contas diante de Deus de todas as coisas que a gente fez e das coisas que a gente não fez. Ou seja, Deus coloca em nós uma responsabilidade. Existe algo que a gente tem que fazer também. E isso evidencia que a impureza do pecado que o povo de Israel estava vivendo naqueles tempos e que nós vemos em nós e na sociedade hoje em dia, ela não pode ser vencida apenas por ler a Bíblia, por ler a palavra. É impossível a gente vencer a corrupção do coração apenas cumprindo rituais. É preciso que, primeiro, Jesus nos tire do domínio do pecado, a gente viva diante da graça do Senhor, pedindo sempre misericórdia a Ele. Porque se for apenas cumprir rituais, como vir à igreja, participar das coisas da igreja, mas o restante da semana a gente está distante de Deus, não vai resolver nada. A impureza do nosso coração vai continuar lá. Então,
a visão do povo de Israel, ela estava totalmente errada. O povo cria, ou a maioria do povo, eles acreditavam que pelas obras eles seriam salvos, por cumprir os rituais. Vocês devem saber que o povo de Israel, ele é herdeiro das promessas. Deus fez uma aliança com Abraão, e que prometeu a ele que ele teria tantos filhos, tantos descendentes como as estrelas do céu, e que viria um descendente em que ele teria um reino para sempre. Essa promessa também é feita a Davi. Esse descendente é Jesus. Mas, por conta dessas promessas que Deus fez para Israel, o povo se ensoberbeceu. Eles acreditavam que, por Deus ter escolhido eles não precisavam se arrepender dos pecados. Era apenas fazer o básico, né? Participar do culto no templo, não trabalhar no sábado, fazer essas coisas, eles seriam salvos. Mas não. A salvação pela fé e pela fé em Cristo, ela existia tanto lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, como existe hoje. Os israelitas, eles eram salvos porque eles criam no Messias que haveria de vir, Jesus. Então eles acreditavam nessa promessa que Deus fez a Abraão, fez a Davi, de que o Messias viria e resgataria ele do domínio do pecado. Então as pessoas eram salvas daquela forma. Não existe no Antigo Testamento nada nas Escrituras que ensine salvação pelas obras. Por você fazer algo para Deus, Deus vai ter que dar algo de volta. Não existe isso. E a gente hoje no Novo Testamento também somos salvos da mesma forma, pela fé em Jesus. A diferença é que Jesus já veio. Então eles eram salvos pelo Jesus que haveria de vir, e nós somos salvos pelo Jesus que já veio. Então, irmãos, a gente deve cultuar a Deus, amar o próximo, buscar fazer a vontade de Deus, obedecer à lei, não para receber alguma recompensa, receber algum privilégio, porque o próprio povo escolhido e que Deus fez tantas promessas não tinham esses privilégios. Deus prometeu a mesma coisa para nós em relação a ser salvo que prometeu para o povo de Israel. A gente precisa fazer tudo isso, obedecer a Deus, vir à igreja, estar em comunhão com os irmãos, porque a gente já foi salvo por Cristo e somos gratos a Ele. Então a gente retribui. Deus não precisa de nada, mas a gente faz isso em gratidão a Deus, por tudo que Ele nos fez. Nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus, nós somos gratos por Ele nos retirar do domínio do pecado, por Ele nos resgatar de uma situação que a gente não conseguiria por nós mesmos, e por meio disso, nós fazemos todas essas coisas em gratidão a Deus, grato pelo que Deus fez por nós. Agora, para finalizar, irmãos, eu queria adentrar em algumas aplicações práticas, que são coisas da nossa vida e uma palavra específica para situações que a gente vive no dia a dia. E nós somos jovens. O jovem, ele não é muito diferente do adulto ou da criança, mas nós temos nossas particularidades, não é verdade? Então, a pergunta de Esdras, no versículo 9, foi: como podem os jovens, que são cheios das chamas da juventude, sempre tentados a experimentar coisas novas? Nós temos vontade de experimentar coisas novas. Na juventude, esse ímpeto, essa vontade está muito forte em nós. Com o tempo, isso vai se esvaindo. Então, nós somos tentados pelas coisas do mundo, pela nossa própria carne, a experimentar tudo que o mundo está proposto. Mas, em Cristo, nós precisamos refrear essas vontades muitas vezes. Porém, a tentação, ela continua acontecendo. Não é porque a gente se converteu e criou em Cristo que a tentação foi embora, né? Então, como é possível o jovem se manter puro e experimentar, que sempre são tentados a experimentar coisas novas, e com frequência algumas coisas são pecaminosas, e como é possível isso acontecer? As tentações, elas acontecem em todo o tempo, né? Eu lembro que quando eu não era convertido, na época da faculdade,
na UFES, sempre tem calourada. E é uma festa para os calouros que estão chegando agora na universidade. E lá acontece todo tipo de coisa. Drogas, lesbianismo, homossexualismo. As pessoas se pegam e fazem sexo nos banheiros da universidade. Tudo isso debaixo da reitoria, né? A reitoria sabe que isso acontece, mas permite. O mundo oferece tudo isso para a gente. Só que isso são prazeres passageiros. Você faz isso hoje, mas logo depois você se arrepende, aquilo não satisfez você. E o salmista, ele era um jovem como nós, Esdras, o mestre da lei da época. Era um costume do povo judaico de que os jovens, desde cedo, adolescente assim, 12 anos, eles começassem a participar das coisas da sinagoga, das coisas de Deus no templo de Jerusalém. E também as famílias eram influenciadas a fazerem culto doméstico, cantarem salmos entre si. O pai ensinava para o filho, geralmente, os ditames da lei e os ditames da palavra de Deus. Então, por volta dos 20 e poucos anos, Esdras já era mestre. E ele era um jovem igual a nós. Ele enfrentava ansiedade, enfrentava várias dificuldades. Ele viveu o exílio na Babilônia. Ele estava longe de casa. E imagine ele vendo a total impureza e distância do povo em relação a Deus. Olha, e pensem assim, como o coração dele ficava. Ele sabendo como Deus ficava triste do povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus elegeu para o povo ser dele, especificamente. Como Esdras se sentia em relação a isso. Consequentemente, ele sentia ansiedade, ele ficava mal em relação a isso. E nós sabemos que um jovem que estuda a lei de Deus, ele sabe o que é melhor para ele. A lei do Senhor, que é a palavra de Deus, ela nos instrui. É um poço de sabedoria infinita. Eu estava lendo Provérbios todos os dias e eu passo assim 5 minutos em um versículo só. Você lê e relê e são aprendizados e aprendizados que você tira todos os dias. E você lê novamente no futuro o mesmo versículo, o mesmo texto e você aprende coisas novas. Então, o jovem que aprende a estudar a palavra de Deus é como se fosse uma lente olhando para o mundo. Vê coisas que outros jovens não veem. É um jovem diferente. E no versículo 1 do Salmo 119, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz que bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam a Deus de todo o coração. Buscam de todo o coração. Ou seja, ele diz que o jovem que busca a Deus e busca andar nos mandamentos do Senhor, ele é feliz, ele tem alegria, ele sente uma vontade de viver, o brilho nos olhos de alguém que ama a Deus e busca aprender de Deus e busca andar nos caminhos do Senhor. Deus promete que haverá felicidade, haverá alegria, uma alegria genuína, não uma alegria que você está feliz agora e logo depois se esvai. Ou seja, a vida fica mais leve, a vida fica melhor de se viver. Um jovem que aprende isso é um jovem abençoado por Deus. Nós jovens recebemos poder do Senhor, pois Ele criou a lei, Ele é o autor da palavra. Deus que, de forma inspirada, fez com que homens escrevessem a palavra dEle. E, através do poder do Espírito Santo, lendo a palavra, estudando a palavra, a gente consegue fazer a vontade de Deus. A gente consegue se satisfazer no Senhor. A gente não vai procurar se satisfazer em coisas do mundo, como vícios em drogas, vícios em bebidas, vícios em coisas relacionadas à imoralidade sexual. A gente vai se satisfazer no Senhor. Aquilo vai perder o valor, porque a gente já está satisfeito na palavra. Não vamos buscar outra coisa. Deus fez os caminhos para que a gente trilhe nesses caminhos. Sofrer sem Deus, longe desses caminhos, é muito pior do que sofrer com Deus.
eu, durante uma época na minha vida, em que eu não era cristão, eu era católico e não conhecia nada da Bíblia, lá na minha cidade, eu tinha acabado no ensino médio, aí comecei a trabalhar, só que teve uma semana que foi horrível para mim. Então, nessa semana, eu perdi o emprego, eu me demiti, porque tive problemas com pessoas nesse emprego. Minha mãe fez algumas coisas que me entristeceram bastante, que foi privilegiar o meu irmão, e existe um ciúme entre irmãos, né? Então, nesse momento em que aconteceu isso, eu fiquei muito triste, eu fiquei desolado. Eu perdi a perspectiva de vida, eu não queria mais viver. Eu não tinha sonhos, eu não tinha algo pelo que trilhar, não tinha um caminho, eu estava perdido. E eu não vi outra saída, eu decidi tirar a minha vida. Aí eu planejei, comprei aquele negócio de tirar barba, eu esqueci o nome, Gilete. Comprei uns 3 giletes, aí esperei a minha família ir dormir. Quando foi por volta de 1 da manhã, eu fui em um campo, assim, deserto, e tentei tirar minha vida. Não sei se vocês estão vendo, mas tem umas cicatrizes aqui ainda, da tentativa de suicídio. No braço, no pescoço. Só que eu não consegui. Estou aqui hoje, né? Não consegui tirar minha vida. Mas esse é um exemplo prático de uma vida sem Deus. Olhe como uma vida sem Deus, você não tem um caminho para trilhar. Você não tem nenhuma perspectiva de vida. As coisas do mundo podem satisfazer e me satisfaziam durante algum tempo. Só que chegou um momento que as coisas não satisfaziam mais. Então eu perdi a beleza que eu via, uma beleza mentirosa, que eu via nos prazeres do mundo. E olha o quão é perigoso andar por um caminho, trilhar um caminho sozinho sem Deus. Eu quero deixar isso de reflexão para vocês. Eu creio que o pastor não sabia, né? Desse testemunho. Jovens, muitos de nós não somos pecadores endurecidos, como o povo de Israel, que pecava e não estava nem aí, não tinha um pingo de arrependimento. Mas, com uma certa frequência, a gente enfrenta problemas de impureza espiritual na nossa vida. Nós somos, muitas vezes, inclinados a viver experiências por curiosidade. Nós somos jovens e a gente tem vontade de fazer coisas novas, de conhecer lugares novos, de conhecer gente que a gente nunca conheceu. E não necessariamente isso é ruim, porém isso pode ser um perigo. Então veja bem as coisas novas que você quer experimentar. Jovens, não é apenas vindo no culto que você terá uma vida com Deus. É preciso mais do que isso. Não existe isso de você vir no culto, voltar para casa e esquecer de Deus, não ler a Bíblia, não ora. Você está igual o povo de Israel naquela época. A gente vem para o culto para quê? Para cultuar a Deus. Logo, a consequência disso, consequência prática, é que Deus é mais importante que o culto. Se o culto é para Ele, a gente tem cadeiras, tem luzes, tem ventilador, tudo para que Deus seja glorificado. Ou seja, é preciso mais do que isso para ter um relacionamento com Jesus. Deus deve ser o centro da sua vida. Você deve ter um relacionamento com o Senhor de intimidade. Que não fique recluso apenas nas coisas da igreja, quando a gente se encontra, ou quando tem culto dia de terça, de sexta e de domingo, né? Aqui. Deve fugir disso aqui. Nosso relacionamento com Deus deve fugir disso aqui. Deve ser uma coisa, uma amizade de vocês com Deus individualmente, que vocês estejam tão íntimos do Senhor, que vocês vão começar a orar e falar com Deus sem perceber. Vocês vão para o trabalho e no trabalho vocês estão pensando no que Deus acha do que você está fazendo. E você conversa com Ele. E você prega para o seu colega de trabalho. É assim que acontece. É o que Deus requer de nós. Ele não requer algo abaixo disso. Jovens, Deus, Ele é o melhor da vida. Então, você pode
estar vislumbrado por coisas do mundo, coisas materiais, bens, a sua família. Todas essas coisas são boas, como eu falei anteriormente. Porém, Deus é melhor do que isso. E Deus é mais importante do que isso. Ele deve ter não apenas a prioridade na sua vida, mas deve ser que toda a sua vida seja para Ele. Todos os seus minutos. Por isso que eu citei esses exemplos. Do trabalho, da faculdade. Não existe isso de a gente ir para o trabalho, para a faculdade, e lá se tornar um cristão secular, que é um termo que é moderno, né? Em que você é um cristão e professa sua fé privadamente, mas lá no trabalho você não fala de Deus, as pessoas não sabem que você é cristão, justamente porque você não pratica a fé. Jovens, Satanás, que no Gênesis estava travestido da serpente, eu esqueci de falar isso, a serpente ali que enganou Adão e Eva era Satanás. Satanás é o inimigo das nossas almas, não apenas o inimigo das almas dos jovens, mas de todas as pessoas. E ele quer nos destruir, ele quer nos afastar do Senhor e quebrar esse relacionamento. Ele quer separar a gente. É isso que ele quer, é isso que ele vem fazendo desde o princípio. Adão e Eva tinham um relacionamento com o Senhor. Todos os dias Deus iria até o jardim do Éden para ter um relacionamento com Adão e Eva, um relacionamento de intimidade, para conversar com eles. O que o pecado fez? Afastou. Consequentemente, quando eles caíram em pecado, eles foram se esconder nos arbustos, se esconder de Deus. Então o pecado quebrou esse relacionamento. É isso que Satanás quer, e ele vem fazendo isso desde o princípio. Tome essa verdade que eu acabei de falar como algo sério. Não é algo que eu estou falando para vocês refletirem agora, mas para vocês refletirem em casa, refletirem o restante da semana. Vejam com as pessoas que vocês conhecem, suas amizades, a sua família, pessoas que não conhecem a Deus, como é a vida delas e como o pecado se alastrou na vida delas. A estratégia de Satanás para a nossa geração é diferente das outras gerações. Eu, particularmente, creio que nós jovens temos uma tendência diferente da juventude da época do pastor Josenildo e da época do meu avô. Porque a tecnologia em nossa época adentrou em todas as camadas. É tanto que a gente não vive sem o celular. É muito difícil ver um jovem sem o celular. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu trabalho com internet e minha esposa às vezes ajuda a fazer uns cortes e postar na internet, no YouTube, no Instagram, e eu acabo me distraindo muito. Eu entro ali para trabalhar e passo 40 minutos rolando Reels, né? Rolando aqueles vídeos curtos que são feitos justamente para isso. Você vê o vídeo curto em 20 segundos, 30 segundos, é rápido, é algo rápido, te satisfez, e você desce para outro, e você desce para outro, e você desce para outro. É assim que funciona o algoritmo das redes sociais. Então, eu considero que a estratégia de Satanás para nos afastar do Senhor é através da distração. Satanás nos distrai por meio dos celulares, por meio do computador, e a gente passa horas ali, horas e horas nas redes sociais, horas e horas no celular, no WhatsApp, e não é algo ruim, não é pecaminoso essas redes sociais, é algo bom. Porém, como sempre, o pecado ele vem e distorce. A gente pode usar as redes sociais para o bem. As redes sociais são neutras. Porém, o pecado vem e distorce. E a gente passa horas se distraindo. E essas horas a gente podia ter lido a Bíblia, a gente podia ter orado, a gente podia ter buscado a Deus, mas não. Então, é algo a se pensar e meditar sobre isso. Outra coisa que vocês têm que pensar é que vocês têm uma responsabilidade. Como eu falei anteriormente, Deus nos elege e nos escolheu antes da fundação do mundo, mas isso não retira a nossa responsabilidade. Coisas que a gente precisa fazer. Vocês já pensaram
foi uma coisa que meu tio, que é pastor lá em Alagoas, em Maceió, me disse que eu nunca tinha pensado. Vocês já pensaram, como jovens cristãos, como seria a sociedade se o evangelho não existisse? Como seria a sociedade se o evangelho não existisse? Eu só consigo lembrar de como era a época antes de Jesus vir. Porque depois que Jesus veio, o evangelho ele transportou para outras nações. E a sociedade foi impactada. Antes não existiam escolas. Foi por conta do evangelho e por influência de cristãos que queriam ensinar as crianças a alfabetizar. E os primeiros cristãos ali nos séculos 18, 1700 e pouco, eles criaram as primeiras escolas. Foram cristãos que fizeram isso. Foram cristãos que criaram os hospitais. Sem os cristãos não existiam hospitais. Que nos primórdios, a origem era pessoas cristãs que queriam cuidar da ferida das outras pessoas, cuidar de doenças e não receber nada em troca. Uma manifestação filantrópica, né? Que é fazer essas coisas sem fim lucrativo. Ou seja, o evangelho impactou drasticamente a nossa sociedade. A gente não sabe como é a sociedade sem o evangelho, porque o nosso país ele foi influenciado. Mas imaginem sobre isso, como seria a nossa sociedade, a sociedade de Umbaúba, essa cidade, se não tivesse nenhuma igreja e as pessoas não conhecessem o evangelho. Pode ter certeza que teria ali na praça um altar gigantesco de Baal, de Moloque, de outras religiões em que as pessoas serviriam àquele Deus e prestariam culto àquele Deus. E uma coisa que acontecia com frequência, e ainda acontece hoje na Ásia, é o culto a Moloque. Moloque era um Deus que é um Deus pagão e um Deus mentiroso, que ele recebe o culto através de sacrifícios de crianças. Então, era muito comum, na época de Roma, no Império Romano, as pessoas que cultuavam Moloque dar seus filhos para serem queimados na mão dele. Então, vocês podem pesquisar na internet, a estátua dele é ele com as mãos assim. Então, tinha um fogo embaixo e os pais colocavam as crianças nas mãos da estátua, né? Então, o culto a Moloque era feito em Israel, porque o povo estava distante dele. O povo muitas pessoas em Israel, muitas famílias davam suas crianças, bebês, crianças, para receberem benefícios do Deus Moloque, em sacrifício a ele. Então, é só um exemplo que eu dei para mostrar como é a sociedade sem o Evangelho, sem o Senhor Jesus Cristo clarear as regras morais que nós compartilhamos, as leis aqui no Brasil e em outros países do Ocidente são influenciadas pelo Evangelho. E também leis em outros lugares do mundo, que o cristianismo não é a maior religião, também são influenciadas por conta do Evangelho. Então, para nós, sacrificar uma criança é algo absurdo, mas na época não era. Na época de Jesus acontecia isso. Ou seja, vocês têm dimensão da responsabilidade que vocês têm, que é pregar o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos pecados, e não somente isso, para que elas sejam pais melhores, mães melhores, para que sejam filhos que obedecem aos pais e que se agradam em obedecer a palavra de Deus, impactem a sociedade, a nossa sociedade brasileira, para que ela deixe de ser famosa por ser corrupta. Então, nós temos uma responsabilidade clara. Então, é uma responsabilidade individual, como eu falei, de cada um com Deus. É a sua responsabilidade de querer as coisas de Deus, de buscar vir ao culto, de pregar o Evangelho com o pastor aí nas ruas. É a responsabilidade de cada um. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre um anseio. Jovem, qual é o seu maior anseio? Para explicar um pouco sobre essa palavra, eu fui pesquisar e descobri que anseio significa desejar veementemente. Então, um desejo muito intenso. É uma vontade avassaladora. E
no livro dos Salmos, no capítulo 119, Esdras, ele repete várias vezes, como eu falei, é uma meditação repetitiva, e ele fala: eu tenho prazer na lei do Senhor. Se não fosse o Senhor e a sua lei, eu já teria me consumido. Então, se não fosse a palavra de Deus naquela época, ele estaria perdido, esse jovem chamado Esdras. Então eu pergunto para vocês, qual é o seu maior anseio hoje? Qual é o desejo que vocês mais têm, que é o desejo mais forte do seu coração? Qual é o sonho que vocês desejam trilhar, que aparece mais claro quando vocês pensam sobre isso? Eu digo para vocês que se Deus não está na maioria das suas respostas para essas perguntas, vocês precisam se preocupar, porque Deus deve ser o centro da nossa vida, como eu falei anteriormente. Deus deve ser não a coisa mais importante, mas Ele deve ser a nossa vida por completa. Todos os nossos esforços e energias devem ser para o Senhor, não apenas recluso à igreja ou trabalho ou dentro de casa, mas em todo lugar que a gente estiver. Eu queria que vocês lessem comigo também Eclesiastes 12, que remete sobre a brevidade da vida. Nós somos jovens, provavelmente todos os jovens aqui que têm menos de 35 anos. A gente costuma refletir sobre a morte quando algum parente morre. Volta e meia a gente não reflete sobre isso. Mas um jovem como eu, de 26 anos, daqui a 80 anos eu vou estar morto. E o que é que eu fiz nesses anos até ser morto, estar morto, para o Senhor? O que foi que eu fiz? Então eu queria que vocês lessem comigo Eclesiastes 12. Só o versículo 1. Eu gosto muito de Eclesiastes e Provérbios, são livros que fazem a gente refletir. Quem escreveu o livro de Eclesiastes é Salomão, a maioria dos historiadores dizem isso. E é um contexto da vida de Salomão em que ele está distante de Deus. Então ele tem uma visão da vida muito pessimista. Tipo, só via tristeza. Então ele escreve algumas verdades que são duras de aceitar. Aí o versículo 1 ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você dirá: não tenho neles prazer. Então, o que ele está dizendo aqui é que vai chegar um momento em que a nossa juventude vai acabar. Daqui a alguns anos a gente vai ter 60, 70 anos, e a Bíblia diz, no Salmo 90, Moisés diz que a nossa vida sobe até uns 70 e depois disso é enfado. Depois disso fica muito difícil encontrar alegria nas coisas dessa vida. Por quê? Por que isso acontece? Porque o nosso ímpeto, a nossa força se esvai. A nossa força para levantar da cadeira já não é a mesma. Os dentes se tornam frágeis. Por isso que muita gente não usa mais, não tem mais dentes, se torna banguela. Os braços ficam fracos. A mente não está tão esclarecida. E muitas pessoas acabam cometendo Alzheimer. E perde a noção da realidade, acaba perdendo a noção da realidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que vai chegar um momento, daqui a 30 anos, 50 anos na nossa vida, caso a gente não faleça antes, que as coisas dessa vida, a nossa vida aqui e os prazeres do mundo que a gente usufrui, que são coisas boas, vai perder o valor. A gente não vai sentir tanto prazer como sentia antes em fazer esportes. Porque não vai ter tanta força. Ou seja, o que ele está aludindo é para a gente buscar a Deus enquanto a gente é jovem. É muito difícil, lá em Aracaju, por exemplo, a gente vê no sopão que eu e Maiara frequenta, a gente entrega a sopa para as pessoas ali no hospital.
É muito difícil ver um jovem, de jovem lá da igreja, que participa do sopão, em que a gente entrega sopa, pão e café para as pessoas que estão no hospital, os acompanhantes, só tem eu e ela. Então, os jovens estão distraídos, estão gastando tempo com coisas que são alheias às verdades da palavra de Deus, são alheias à vontade de Deus e às coisas da igreja. Isso é triste, é horrível. Então, o alerta de Salomão aqui, mesmo distante de Deus, escrevendo de forma inspirada, é para que a gente gaste tempo na nossa juventude, gaste as nossas energias que ainda restam, para que o nosso coração esteja frutificado na palavra. Quando chegar naquele momento em que a gente tiver 70 anos de idade, 80 anos, o nosso coração vai estar fértil para a palavra de Deus, porque a gente regou e estudou a palavra de Deus durante a juventude. E eu queria dizer também, jovens, que as experiências elas terminam, o sentimento ele acaba, o vislumbre não é para sempre. Então, a gente pode ver isso em várias partes da Bíblia. Se você é um eleito de Deus, é provável que Deus vai colocar provações na sua vida para você voltar para o caminho dele. Deus vai acabar com a festa, vai acabar com as suas experiências, que você sente prazer nessa vida, para que você volte os olhos para o céu, para que você retire os olhos da vida aqui debaixo do sol e olhe para a vida acima do sol, para a eternidade, para viver para sempre com o Senhor. Então, se você está passando por isso, por um momento distante de Deus, pode ter certeza que se você for eleito do Senhor, Ele vai fazer isso. E a nossa esperança não deve estar em coisas nessa vida. Era para a gente vir hoje, só que eu e Mayara viemos ontem. Por quê? A tia dela faleceu e pegou a gente de surpresa. Ou seja, a nossa vida acaba, a morte vem de maneira inesperada. A gente pode estar aqui participando do estudo, daqui a um mês a gente está morto. E o que foi que a gente fez nesse meio tempo? Então eu queria que vocês se levantassem para que a gente orasse sobre isso, e eu queria convidar o pastor para orar a segunda palavra.